Das melhores coisas do mundo. Personagem que um adolescente, e para desenvolver o universo dele eu fiz uma pesquisa muito grande com adolescentes de escolas, né? O método foi literatura e encontros com o meu personagem era um jovem de escola particular de classe média alta de São Paulo, o universo dele, a vida dele. Então eu fui em escolas, em várias escolas com a diretora, com a Alice Bodansky, conversar com jovens da idade dele, um papo muito aberto, muito essa investigação que eu falo que não é de superfície. Então fui ganhar esses meninos, perguntar o que eles têm medo, o que eles desejam, e não é fácil, mas dependendo da maneira como você aborda, você consegue construir esse diálogo. Ele é um personagem que tem, esse personagem, ao contrário de outros personagens que eu fiz, ele tem uma evolução dentro da narrativa que eu não trabalhei com a fórmula, mas de fato a estrutura de desenvolvimento da personagem é uma estrutura clássica. É uma estrutura de desenvolvimento em que ele realmente se transforma. Na adolescência, o meu método é a fase de um grande aprendizado. É um aprendizado para a vida. É um momento de escolha de quem eu vou ser na vida, muito forte. Eu queria que o filme falasse disso. E aí, para mostrar isso, eu tinha que usar, como eu falei, em vez de eu colocar um narrador, eu narrando isso, mostrando a personagem, e eu falando isso por cima do filme, não ia funcionar. Ninguém ia gostar do filme. Ou colocar isso tudo nos diálogos, eu fui tentando encontrar situações que colocassem isso. Eu vi que na vida dos meninos os instrumentos musicais são muito presentes, eles valorizam muito a música. Então, o nosso personagem, ele está com o violão na primeira e na última cena do filme, só que tem uma diferença. Na primeira cena do filme, o filme abre com uma cena dele de costas para um pôster de uma banda de música. O nosso personagem de costa para o público, dançando. Aí ele vira de frente para a câmera e você vê ele de óculos escuros, como se ele fosse um líder de banda, de música, fingindo que está tocando violão para ele mesmo e fingindo que ele é um grande músico e tal. E o filme abre com essa situação no qual ele usa o violão para tentar ter status. E é uma cena embaraçosa para ele que o público ri. As pessoas riem na sala de cinema na hora que falam que ridículo esse cara. E é bom, porque ele já começa com uma notinha de anti-herói, já é uma falha trágica. É meio tosquinho ele está querendo isso. Eu já sei que agora ele vai pousar para as meninas, mas eu já sei que tem uma tosquice nele. E o filme vai desenvolver, e ele tem aula de violão, e ele tem um mestre, um professor de violão, no qual o professor de violão está querendo que ele aprenda, e ele não estuda, ele não aprende, ele só quer tocar música para impressionar a namorada. E o professor de violão fala para ele, olha, se você está querendo usar o violão para impressionar a tua namorada, você tem que mudar de professor, porque a minha relação com o violão é outra. O violão é para você expressar os seus sentimentos. Só que o moleque vive tantos conflitos, acontece tantas coisas, que uma hora que ele procura o professor e ele precisa usar o violão para descarregar a energia dele. Ele sai tocando com uma fúria e aí sim ele vira um cantor, um músico de rock. Não porque ele queria fazer fachada para convencer as menininhas, mas é porque ele tinha uma fúria. Ele estava sofrendo tanto, ele estava tão angustiado, e ele precisava fazer uma revolta, ou ele seria massacrado por bullying na escola, que ele pega aquele violão e ele toca de um jeito que ele começa a tocar violão. E ao longo do final do filme ele toca violão lindamente, e esse violão vai conquistar o espectador e a menina que ele mais queria conquistar, e no final do filme a relação dele com o violão mudou completamente, de uma relação de usar uma ferramenta para ser um impostor social em busca de um projeto fracassado de prestígio e popularidade, que é um projeto de profunda angústia dos adolescentes, para um projeto de espontaneidade e sinceridade de uma personagem que consegue ter uma relação em que ele se expressa através da música, em que ele toca, ele faz do violão a expressão do sentimento dele, e o grupo de pessoas que lhe interessam estão próximas dele para comungar esse sentimento de cantar junto, de ter. Então, o instrumento musical é uma metáfora da transformação profunda da personagem e acompanha a personagem o filme inteiro. Na verdade, eu consigo construir para o espectador que está vendo o meu filme a relação de conquista, de transformação, através da relação de uma personagem adolescente com o seu violão. Isso é muito mais interessante, na minha opinião, e a maneira como eu vi os adolescentes reagindo ao filme me deixou muito feliz, porque evidentemente que eu morria de medo. Como a minha personagem, eu queria discutir o que hoje chamam de bullying, isso na escola é muito cruel. E eu queria falar disso no filme. Por quê? Porque os meninos que eu entrevistei diziam que esse era o maior problema da vida deles. Eu vi de um adolescente fortão, que não era o menino intelectualizado, que toca violão, que eu ouvi todo o repertório. Eu ganhei a confiança dele e ele falou para mim, eu sou da galera que zoa mesmo, eu sou da galera que
bota pra fuder mesmo, que junta e fica no fundão e sacaneia os caras e chama de orelhudo e chama de vagabundo e tal. Eu sou dessa galera, cara. Eu sou dos caras que zoam. Agora, vou falar pra você, ele me falou, sabe por que eu faço isso? Eu acho que eu faço isso porque eu tenho medo de ser zoado. Então eu quero estar do lado dos caras que zoam. Nossa, que explicação maravilhosa. O cara me entregou plot shakespeariano. Né? Ele dá a raiz do vilão, o motivo extremamente humano dele ser cruel. Ele, como não quer ser vítima da crueldade, ele se torna o cruel. Como ele não quer ser oprimido, ele se torna opressor. Maravilhoso, de um poder dramatúrgico, um elemento de muito potencial. Então, eu utilizei isso para o meu protagonista. É uma ferramenta tão interessante que eu não vou dar para um secundário, estou precisando construir o meu protagonista. Então, no meu protagonista, quando o filme começa, ele é um cara que, com o grupinho de moleques espertos da turma dele, que já bebem, vão em puteiro, não sei o quê, na sala de aula eles sacaneiam todo mundo e ficam sacaneando. E o nosso personagem é um cara talentoso, né? Porque construímos assim, ele vai saber tocar música, ele desenha muito bem, e ele é o cara que faz desenho sacaneando todo mundo. E ele já começa sacaneando uma menina que ele chama de sapatão, né? Ela tem uma opção sexual de namorar com meninas, e ela se veste de um jeito ousado e bonito, uma menina bonita e tal, mas que ele começa sacaneando ela, desenhando, fazendo um desenho, colando na parede um desenho de bullying que acaba com ela. Ele é desse tipo. Então ele é um cara que está do lado dos caras que fazem bullying com as outras crianças, com os outros jovens. Só que o que acontece é o poder do roteirista, a gente faz o que a gente quer. Então, e se a gente inventar um acontecimento em que ele se torna o que os meninos me disseram na pesquisa, que é o que eles têm mais medo? Eu perguntava para os meninos, o que é que você tem mais medo? A resposta foi de eu ser o zoado da vez, aquele cara que a escola inteira pega para massacrar. E eles me disseram que esse era o maior medo deles. O que eu vou fazer com a minha personagem? Vai ser esse cara, dançou. Vai ser o cara que vai se ferrar no nível máximo. E a gente vai amar esse cara, a gente vai até o fundo do poço com ele e vai voltar. Então, de que maneira? Ele é o cara que faz isso, que sacaneia a menina, e eu dou força para ela, não ponho ela de uma maneira frágil, reativa, ela encontra ele, ela sai na chincha com ele, ela fala, porra, qual é? Por que você fica me zoando? Por que você fica tirando sarro de mim? O que eu tenho que te incomoda, cara? Qual o seu problema? Será porque as meninas me acham mais interessante do que você? Acaba a cena. O moleque tomou outra rasteira. Então ele tem um lado de anti-herói. Você sai com ele e fala, nossa, o nosso herói acabou de ser ferrado pela menina que ele estava querendo destruir. Mas o pior está por acontecer. O que vai acontecer na vida dele é que eu vou construir dispositivos, eu vou inventar dispositivos no qual ele se torna o cara mais frágil da escola, que a escola inteira quer zoar. E a escola inteira passa a bulinar de uma maneira que dá vontade de se suicidar, de tão ferrada que é a situação que ele vive com o irmão. E ele chega a ser surrado pelos meninos da escola, porque é um negócio que mexe em níveis de histeria com o comportamento das pessoas. E ele vai ter que sair desse buraco. E aí ele vai ter que descobrir quem ele é, sendo o cara que era o cara que fazia bullying, passou a ser o cara que sofre bullying, e a partir disso ele vai aprender um monte de coisa, ele vai descobrir um monte de coisa, a gente vai descobrir um monte de coisa muito importante junto com ele, tomando todo cuidado para não ser piegas, porque a vida é assim, e aí a gente vai, inclusive ele vai ter que aprender a lidar com a morte, porque o irmão dele, que era um grande hedonista, um grande mimado pela família, um menino lindo, que acontece na escola e tal, esse menino junto com ele, vivendo a fragilidade da situação do bullying, o mais velho, que era o grande talento da família, era o que papai e mamãe diziam que era um príncipe, que dirige teatro na escola, namora as meninas que quer, na hora que ele se vê no papel do bullying, e o irmão mais novo era o mais frágil, é o que sempre pergunta para o mais velho, como é a vida? Você já transou? Como é? Você já foi em puta? E o mais velho é que sabe tudo, e o mais novo não. Só que na hora que o bicho pega, que a escola põe os dois para trucidar, o mais velho tem menos ferramentas para lidar. Porque ele foi preparado para ser um herói, um vencedor. Na hora que ele se torna um cara frágil, ele beira o suicídio. E o irmão mais novo, que era mais rudimentar, vai conseguindo juntar ferramentas e chega a salvar a vida do irmão mais velho. Né? Então o arco dramático, você pode construir essa situação. Só que você olha lá, muitos críticos olham e falam, um filminho de adolescente. Tá bom, mané? Ok, é um filminho de adolescente. Para você desatento,
narcísico, egóico, autoritário, presta atenção, porque dentro da semiologia, dentro da sintaxe, da linguagem dos acontecimentos, aquilo está cheio de elementos super importantes, conversando com audiências de repertório complexo, porque a gente trabalha com vários elementos e o filme conversa com pessoas muito sofisticadas. Ele passou em cinemas de arte, passou em outros países, em festivais, conversou na TV a cabo com uma audiência muito grande e você consegue fazer um filme para adolescentes que fale com todas as gerações. Então, eu estou contando essa história para dar o exemplo de um projeto de construção de personagem que eu acho que ele não serve fórmula nenhuma, mas ele acaba tendo uma estrutura que é uma estrutura que, se você for estudar a estrutura da personagem, é uma estrutura que se verifica muito comum na tragédia grega, por exemplo.